Bom dia, moçada! Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tranquilo? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o aspecto da urbanização brasileira. Vamos destrinchar um pouquinho como que ocorreu essa urbanização dentro do nosso país. Espero que vocês gostem. A aula está bem didática, bem tranquila, bem ilustrada. Usarei muitas tabelas e mapa para explicar para vocês um pouquinho sobre tudo o que acontece e aconteceu ao longo da história da urbanização brasileira. Fechou? Valeu, galera. Vamos lá para a aula agora. Vamos todo mundo junto, né? Precisando aí, estamos do lado. Vocês sabem que podem contar aí comigo. Fechou? E vamos começar a falar aquele Vamos falar aquele maravilhoso de sempre, o salve, salve, o imprescindível tchararã, o matinal Bom Dia! Senta a pressão do terceirão. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Aê, bom dia! Bom dia! Opa, bom dia! Aí sim, pessoal, bem animado, valeu, valeu. Vamos nessa então, povos e povas. Começamos a aula hoje, vamos falar um pouquinho sobre urbanização no Brasil, tá? A aula de amanhã nós falaremos um pouquinho sobre os problemas da urbanização e fecharemos mais um ciclo, mais uma apostila aí com vocês. Fechou, pessoal? Qualquer dúvida, então, depois é só dar uma perguntadinha, beleza? E estamos nessa. Vamos lá, então? Começando, pessoal, equivalente à aula 52, eu deixei destacado aqui para vocês, pessoal, sobre a urbanização brasileira. Esses primeiros 5 tópicos, o que eles aparecem? O que parece ser esses primeiros 5 tópicos que eu deixei aí destacado para vocês, pessoal? Vamos ver, então, realmente o que isso aqui representa? Tá aqui, ó, 1, cana-de-açúcar, 2, cacau, 3, borracha, 4, tabaco, né? E 5, o café. O que isso representa? Vamos lá. Até a década de 1930, o Brasil foi um país essencialmente rural. Durante mais de 400 anos de nossa história, atenção, 400 anos de nossa história, então mais de 400 anos, a população concentrou-se no campo, dedicando-se a atividades agrárias, em sua maioria voltadas para exportação. Então, a cana-de-açúcar, nós tivemos o ciclo da cana-de-açúcar, do cacau, da borracha, do tabaco e do café. São os principais ciclos. Aí vem a pergunta, são só esses? Lógico que não, pessoal. Nós tivemos o ciclo da pecuária também, que ajudou na interiorização do Brasil. Nós tivemos o ciclo da mineração, que também ajudou na interiorização e criação de cidades dentro, na parte interna do Brasil, tá? Mas só que os principais que ajudaram nesse processo histórico de urbanização brasileira foi essa parte agrária aí do Brasil. Porque em cada ponto do Brasil foi se desenrolando, foi se desenvolvendo esses tipos de agricultura que, no futuro, essas pessoas que moravam no campo, elas partiam para um processo de cidade, um processo de urbanização. Então, é sempre bom lembrar, o que é urbanização? É quando o campo ele está crescendo menos do que cresce a cidade. Então, a cidade crescendo mais que o campo é urbanização. O campo crescendo mais que a cidade é ruralização, tá? Que é um processo que hoje não acontece com tanta frequência assim. Beleza? Então, o que são esses 5 aqui, ó? Alguns dos principais produtos exportados pelo Brasil neste período de mais de 400 anos. Então, aqui estão os principais produtos exportados, e não todos os produtos exportados. Beleza? Partiu para a próxima página aí. Vamos lá. A urbanização brasileira, ela também tem o seguinte: um dos fatores que provocaram a mudança na economia brasileira a partir de 1930 foi a grave crise norte-americana, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, pessoal. Pensa assim, não foi só Nova York, não foi só os Estados Unidos que quebrou, foi o mundo todo que quebrou. O mundo inteiro quebrando teve um problema,
Teve um problema, inclusive, grave, diga-se de passagem, né? Você tinha lá comida, né, arroz, feijão, trigo, etc. E o café, que era o que o Brasil exportava. Entre todas as opções, carne, arroz, feijão, trigo, milho e café. No momento de crise, qual é a primeira coisa que você corta? O café. Porque o café não é essencial para a alimentação. Então, foi uma medida tomada não só pelos Estados Unidos, mas por todos os países que importavam, né, nosso café, que acabou atingindo de forma direta a nossa economia. Dá uma olhada aqui, ó. A crise econômica afetou as exportações de café, então a crise de 29, beleza? E o presidente Getúlio Vargas, que é o presidente da época, que ele ficou 3 mandatos de 5 anos, 1930 até 45, implantou medidas que deslocavam o eixo econômico do campo para a cidade. Então, ele começou a tomar as precauções dele enquanto presidente. Né? Teve algumas polêmicas na época que ele, por exemplo, proibiu a plantação de pés de café no estado de São Paulo. Outra, ele pegou o excesso de café que tinha para não deixar os barões do café na mão, que eram eles que ajudavam, inclusive, na economia brasileira. Ele pegou boa parte dessa produção em um determinado período e queimou. Joia? Literalmente, ele queimou os grãos de café. Joia? Para tentar segurar um pouco a onda ali, segurar um pouco a economia. E ele viu que não ia dar certo, que ele ia ter que começar também um processo de abertura nas cidades. Então, ele busca o local ideal para fazer isso. Ele quem? Getúlio Vargas. Presta atenção. Nessa época, a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. Então, vamos ver aqui. Quando a crise internacional afetou as exportações de café, os capitais do setor industrial foram, olha aqui, ó, direcionados para o Sudeste, área do país economicamente mais desenvolvida. Então, na região Sudeste, você já tinha um desenvolvimento. De qual forma que era esse desenvolvimento? Todo mundo pensa assim, lá tudo funcionava. Não, gente. O Rio de Janeiro era uma bagunça, apesar de ser capital do Brasil, e a cidade de São Paulo estava crescendo e começando a se destacar. Mas ela cresce, como toda cidade grande, num processo de urbanização, num país, na época, subdesenvolvido, completamente perdido. Então, é um crescimento sem planejamento de São Paulo. Hoje nós vemos o resultado desse crescimento urbano de São Paulo sem planejamento. Enchentes, inundações, áreas ocupadas, etc, etc, etc. Joia? Mas isso aí deixa para depois. Bom, o que vale a pena destacar do Sudeste? No Sudeste você tinha muita plantação de café. E o café estava proibido. Mas só que quem que trabalhava predominantemente nas lavouras de café? Os italianos. Esses mesmos italianos que vieram de um período onde as indústrias na Itália, então eles trabalhavam na Itália na indústria, estavam com uma crise muito forte econômica e estrutural. Automaticamente esses italianos buscaram uma nova vida aqui no Brasil, no sistema de parceria, trabalhando no café. E passado um tempo, o café também aqui no Brasil não estava mais rendendo tanto. Então, o que o pessoal fez? Nós temos um pouco de dinheiro dos próprios barões de café. Nós temos um dinheiro também do capital internacional que está querendo entrar aqui no Brasil, e Getúlio Vargas era muito próximo do presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, na época, né? E ele juntou a fome com a vontade de comer. Os italianos sabem trabalhar na indústria. Vamos começar a importar a parte industrial para cá. Então, o Brasil começou a importar tecnologia industrial, concentrou no Sudeste, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro por ser a capital, São Paulo por ter a mão de obra italiana. E colocou os italianos que trabalhavam na Itália na indústria, vieram para o Brasil trabalhar no campo com café e voltaram a trabalhar na indústria aqui no Brasil, certo? Nessa revolução, entre aspas, tá? Porque não é uma revolução forte como a gente imagina, mas uma revolução industrial brasileira, entre aspas, tá? Aí ele trabalhando nesse período aqui no Brasil, os italianos, é o reencontro dos italianos com os senhores do café. Mas só que os senhores do café, eles tinham feito o quê? Eles pegaram suas terras, já que não está mais produzindo, dividiram, fracionaram as terras, distribuíram para os italianos que queriam comprá-las,
Então, eles ganharam muito dinheiro, os barões do café, com o café e depois com a venda de parte de suas terras ou a totalidade das suas terras. Esses grandes empresários, cito, por exemplo, esses grandes homens ricos do Brasil da época, cito a família Matarazzo em São Paulo, por exemplo, né? A família Moraes também em São Paulo, eles juntaram toda essa grana e investiram nas indústrias de novo, né, encontrando os italianos nos centros urbanos, agora, de São Paulo. Tudo bem? Então, os italianos que antes trabalhavam para eles no campo, olha a coincidência, foram trabalhar para eles na cidade, num processo de industrialização impulsionado pelo Getúlio Vargas, neste período aqui de 30 até 45. Joia? Getúlio Vargas, lembrando que era um grande populista, então ele sabia também fazer muitas outras coisas, e ele o fez muito bem, ele fazia muita propaganda dele, né, através de ações sociais. O Getúlio Vargas, inclusive, é o pai da carteira de trabalho e dos direitos trabalhistas, que hoje estão querendo destruir e tirar da gente, certo? Estão conseguindo de uma certa forma, mas só que o Getúlio Vargas foi o cara mais populista, por isso que antigamente os caras chamavam Getúlio Vargas de o pai dos pobres, né? Mas... enfim, né, eu sempre falo, vovó e vovô de vocês, que pegou a época de Getúlio Vargas, ama Getúlio Vargas, fala que foi o melhor presidente que o Brasil já teve, né? Então, vamos lá. Pessoal, esse gráfico mostra exclusivamente o Brasil, tudo bem? Então, nas aulas anteriores, nós vimos o gráfico do mundo, da população rural e urbana. Aqui é a população rural e urbana do Brasil, 1940 a 2015. Olha como as ações, 1940, olha como as ações de Getúlio Vargas surtiram efeito. A população urbana é o vermelho, olha como ele subiu. A população rural é o amarelo, olha como ela caiu. 1940, a população urbana começa a crescer. Observem bem, ela começa a ter um crescimento. Então, ela vai crescendo, 1950 cresce, cresce, cresce. Ela não para de crescer. O processo de urbanização do Brasil está em alta desde 1940. Em compensação, o processo de saída do campo está acontecendo de forma drástica. Então, ele está aumentando essa saída do campo desde 1940 também. Olha só, em 1940 nós tínhamos praticamente 70% da população morando no campo. É muita gente morando no campo. Beleza? Mais um históricozinho aí, ó. Portanto, o contingente de brasileiros urbanos aumentou mais de 10 vezes em um período de tempo muito curto para uma mudança tão grande, uma mudança desse porte. Gente, é lógico que ia dar ruim no Brasil. Se você tem uma mudança muito drástica, num período muito curto, 10 vezes mais gente na cidade. Uma cidade, é fácil você pegar, assim, para quem gosta de fazer cálculos, né, pensar, aumentar 10 vezes a população da cidade. Pensando no raso, uma cidade, por exemplo, com 1.000 pessoas, você multiplica por 10, essa cidade ia para 10 mil. Uma cidade com 10 mil pessoas, ela ia para 100 mil. Uma cidade com 100 mil pessoas, ela ia para 1 milhão. Num curto espaço de tempo, aonde você vai conseguir estrutura, dinheiro e território preparado para fazer tudo isso? É lógico que as cidades brasileiras vão apresentar problemas. Já em compensação, as cidades mais novas do Brasil, elas apresentam menos problemas. Por quê? Eles já pegaram o esquema de como funciona e aí está, né? Eu gosto muito de citar o exemplo de Londrina, que era uma cidade preparada para 5 mil pessoas há 80 anos atrás. Londrina era para ter 5 mil habitantes. Então, se seguisse essa máxima, né, de 5 mil aumentar 10 vezes, Londrina hoje teria o tamanho de Biporã, 50 mil habitantes. Mas só que Londrina não cresceu para 50 mil, cresceu para 500 mil. Então, o problema estrutural na cidade de Londrina foi, de uma certa forma, até que bem solucionado. Porque quando você para ver a proporção da cidade de Londrina, Londrina vai bater 600 mil habitantes em breve, né? Então, eu estou falando de uma cidade que cresceu de forma galopante, né? Galopante mesmo, tem um dos crescimentos mais extraordinários do país.
Maringá, visando Londrina, já conserta os erros de Londrina e já prepara uma cidade pequena no início, mas já preparando para ser uma cidade grande no final. Maringá tem uma estrutura original para suportar 400 mil habitantes, mas só que ela já refez agora para 1 milhão de habitantes, assim como Londrina já refez para 1 milhão de habitantes também. Joia? Da onde vai sair tudo isso de gente? Em breve a gente vai observar da onde vai aparecer esse tanto de gente, tá? Algumas das causas do intenso crescimento da população urbana durante a segunda metade do século XX foram, vamos lá, modelo de industrialização acelerada adotada pelo governo JK. Lembra? 50 anos em 5, vamos fazer não sei o que, indústria automobilística entra no Brasil, vamos enfraquecer um pouco a ferrovia, porque a ferrovia ela não funcionava tão bem para a população em geral, mas funcionava bem para a economia do Brasil. Mas para a população deslocava um grupo de pessoas, mas era muito estanque, era muito fixo. Você precisava dar um carro, isso na visão da gente, né? Minha visão não. Você precisava dar um veículo para a pessoa, para ela ir e vir para onde ela quisesse, não pelas linhas fixas que ela tinha que fazer, que são as estradas de ferro, que são fixas. Ela não vai chegar até a porta da casa da pessoa e muitas vezes não chegava até a cidade que a pessoa morava. Então o JK tinha essa ilusão, assim, né? E vamos dizer que a ilusão dele, em partes, continuou sendo ilusão, em outra parte deu certo. O cara foi um visionário, né? Muitos gostam de ver JK como um visionário, outros falam que ele era um lunático, foi o cara que provocou a nossa grande dívida externa, né? Pela criação e fundação e construção de Brasília. Então, assim, tirar a capital do Rio de Janeiro, jogar para o centro do país, para quê? Para urbanizar o centro do Brasil, interiorizar a população. Esse era o motivo dito por nós, para todos nós, né, no caso. Mas nós sabemos que o Rio de Janeiro era uma capital vulnerável no litoral, num período de Guerra Fria, no qual não dava para brincar, não dava para deixar lá, porque qualquer país que chegasse ia dominar a capital do Brasil, aí nós estávamos perdidos. Então o JK tinha um sentimento bem estratégico, né? A formação urbana de Brasília é uma formação urbana militarizada já, estratégica, assim, é bem bacana conhecer a parte estrutural de Brasília. Joia? Beleza? Então vamos lá. Outra coisa, além do JK, né, de 1955 a 60, o governo militar em 64 acelerou a entrada de capitais estrangeiros na indústria. Todo mundo fala que os militares, eles proporcionaram ao Brasil um grande ganho industrial, tá? Beleza, realmente, entrou muita indústria no Brasil. Mas só que a indústria brasileira, a indústria nossa, não foi tanto, foi menos. O que eles possibilitaram foi a entrada de tecnologia estrangeira. Eles abriram mais ainda que Getúlio Vargas já vinha fazendo, mais ainda que JK já vinha fazendo, eles abriram mais ainda o mercado. Então, teve prosperidade econômica? Vamos dizer que sim. Teve uma entrada na indústria? Vamos dizer que teve. Tá? Mas só que sempre com aquela ressalva. Eles ganhavam dinheiro aqui e mandavam dinheiro para fora. Traduzindo, o Brasil produzia, mas como era indústria estrangeira, o dinheiro ia embora. Não ficava circulando dentro do Brasil. Então, assim, todo mundo ganhava o seu salário, todo mundo tinha a sua vida, mas só que você não via a prosperidade. Joia? Então, vamos lá. Implantação de modernas técnicas de cultivo e mecanização do campo. Então, novas técnicas de cultivo e mecanização do campo, você elimina a mão de obra do campo. Com isso, manda as pessoas para a cidade. Beleza? Tranquilo, então? Então, bora lá. Continuando. É sempre bom ver isso aí. Processo de urbanização regional. Esse aí eu acho interessante, ó. Embora as regiões Sudeste e Centro-Oeste, o processo de evolução econômica tenha sido muito distinto, então no Centro-Oeste aconteceu de forma mais tardia, no Sudeste já vem acompanhando um pouco a história do Brasil, né, desde o início, entre aspas, e onde, presta atenção nisso, né, é onde são registradas as maiores taxas de urbanização do país, no Sudeste e no Centro-Oeste. Então, tanto o Centro-Oeste quanto o Sul têm as maiores taxas de urbanização do país.
Joia? O Sul está em terceiro lugar, beleza? Semelhantes às encontradas em nações desenvolvidas. Então, nas nações mais desenvolvidas, você tem taxas de urbanização no Sul e no Sudeste muito semelhantes. A Alemanha, a Itália, a França, a Inglaterra, Canadá, Estados Unidos e assim vai. Joinha? Olha só que interessante esse gráfico. Brasil, população urbana por regiões em porcento. Então, vamos lá. Porcentagem de população urbana em cada região do Brasil. Então, se pega 100% da população urbana, vamos dividir pelas regiões. Região Sudeste, olha só, 1950 já tinha 47%. Quase metade das pessoas da região Sudeste, um morava no campo, um morava na cidade, basicamente isso em 1950. Eu chamo muito a atenção para vocês, por exemplo, para o Centro-Oeste. Uma em cada 4 pessoas na média, tá, moravam na cidade e 3 no campo. Então, uma pessoa morava na cidade, 3 pessoas moravam no campo, na região Centro-Oeste, na mesma época que era 2 para 1 no Sudeste. Por isso que eu falo que essas duas têm realmente uma base distinta, mas só que o processo de urbanização das duas são muito puxados, são muito fortes, muito focados. Porque você observa em 2010, 92, quase 93% da população do Sudeste mora cidades. 88%, né, da população do Centro-Oeste também mora nas cidades. Bom, mas Centro-Oeste, eu sempre escuto música sertaneja, fazenda, não sei o quê, gado, criação, agricultura, soja, cana-de-açúcar. Como que lá? Mecanização do campo. Você não precisa de muita gente no campo. Então, obrigatoriamente, você expulsa as pessoas para a cidade. Você tem que dar conta dessa mão de obra que vai bater lá. Agora, eu chamo a atenção de vocês para isso aqui, ó. O Nordeste, que manteve sempre com aquela primeira fase lá, agrícola, exportadora, agroexportadora do Brasil, você tinha uma pessoa morando na cidade em cada 4 também. Hoje, você tem 73. É uma taxa alta. Muitos países desenvolvidos não têm também essa taxa, tá? Mas só que dentro do Brasil, a região Nordeste é a região que menos tem pessoas morando na área urbana. Por quê? Aqui no Nordeste ainda se mantém a tradição do campo. É muito interessante. Você tem hoje uma inversão. Antes era uma pessoa na cidade, 3 no campo. Hoje são 3 pessoas na cidade, uma no campo. E você ainda mantém a tradição, mesmo as pessoas que moram aqui na cidade, eu observo muito isso, eles buscam tudo do campo. Então, eles querem o queijo que vem da zona rural, eles querem o material que vem da zona rural, eles querem um tecido que o pessoal do campo produza. É muito interessante a relação com o campo, sabe? Eles não curtem muito a paradinha do industrializado. Aqui tudo é muito natural. Para você achar um suco industrializado aqui sendo vendido ou no restaurante ou em algum lugar, é muito difícil. Aqui é tudo natural. Então, como eles preservam muito essa questão de comer coisas saudáveis e em grande quantidade, diga-se de passagem, né? Porque o pessoal aqui come muito bem, eles necessitam muito do campo. E para isso prende ainda muita pessoa trabalhando e ganhando muito dinheiro no campo. Tá? Tranquilo? Então, bora lá. Entendendo o território brasileiro, porque a gente precisa entender um pouco do território brasileiro para saber o que acontece aqui, ó. No levantamento mais recente, referente a 2018, a estrutura territorial brasileira mostrava 5.568 municípios. Então, o Brasil tem 5.568 municípios, mantendo a mesma quantidade desde 2013 de quantidade de município, tá? Um dos municípios em 2012 que voltou a pertencer a Londrina, por exemplo, agora me fugiu o nome daí, ali perto de Mauá da Serra. Eita, me fugiu o nome do município. Mas ele pediu a independência dele, ele quis ficar separado de Londrina, Londrina deu, o município ele foi quebrando, Tamarana, lembrei. Né? Aí Tamarana quis ficar independente, ficou independente, depois acabou voltando porque não deu conta economicamente, financeiramente, né? Aí tinha mudado. Esse número aqui tinha batido 5.569, né? Quase 5.570 municípios aí. Mas só que daí voltou Tamarana a pertencer a Londrina depois que viu que não dava conta de se manter. Porque Tamarana tem o predomínio da população rural, não urbana. Beleza? Então vamos lá.
Uma coisa que é importante, pessoal, isso aqui eu acho o ponto máximo da aula. O tempo inteiro a gente fala em distrito, mas só que a gente não entende o que é distrito. Então vamos lá? O distrito pode ser incluído como um modelo de administração, divisão administrativa. Então vamos lá. Eu sou o prefeito, eu vou dividir o meu território municipal, município é o território inteiro, urbano e rural, beleza? Eu divido o meu município, eu falo assim, ó, aqui vai ser Varta, Varta vai ter um administrador, como se fosse uma subprefeitura, né? Mas não é uma subprefeitura o nome aí para a região, tá? É simplesmente distrito. Eu deixo aquela parte sendo gerida por uma pessoa específica que vai cuidar daquele cantão do meu município. Ah, eu tenho ali o município também, o Patrimônio Regina, também é um distrito, então o Patrimônio Regina também fica. O Espírito Santo é outro patrimônio, outro distrito também que tem em Londrina. Então, tem vários distritos, né? Taquara do Reino, em Biporã, por exemplo, também é um distrito. Então, é uma divisão administrativa que é, ó, elaborado por alguns governos. Então, elaborado por um tipo de governo. Pode ser federal, pode ser estadual, como pode ser municipal. Sim, existe Distrito Federal, a VAR. Existe Distrito Estadual no Brasil, também tem um que é em Pernambuco, e também existe distritos municipais. Então, ó, soma-se a esses municípios o Distrito Federal, que é Brasília, o Distrito Estadual de Pernambuco, que é Fernando de Noronha, então é importante que vocês saibam, né? E o destaque que eu quero fazer para vocês, ó, fora esses 5.568 municípios, fora eles, nós temos também já as subdivisões totalizando 10.496 distritos municipais, então Taquara do Reino, Varta, Patrimônio Regina, Espírito Santo, e aí vai, tá? 683 subdistritos, que são distritos dentro de outros distritos, né? Eu gosto muito de trabalhar ali, porque, por exemplo, a Unicamp, ela fica num distrito, né, que é comandado como se fosse um distrito ali, é bem interessante, chama Barão Geraldo, né, a Unicamp Campinas, então não é em Campinas, todo o território pertence a Campinas, mas só que Campinas fez uma divisão, colocou Barão Geraldo, colocou Unicamp lá, joia? Então, a grande potência universitária, a Unicamp, ela fica num distrito, é como se a UEL ficasse em Varta, por exemplo, ficasse num distrito aí afastado, joia? Ou também são chamadas de regiões administrativas municipais. Então, agora que a gente entendeu um pouquinho da divisão, o que é o distrito, então, é uma delegação de um prefeito, de um governador ou de um presidente, tá? É uma área delegada, por exemplo, o Distrito Federal foi desmembrado de Goiás. Mas se você for contar ali, você pode colocar ele como sendo território goiano, por exemplo. Né? Desfiz o Distrito Federal. Para quem que fica esse quadradinho chamado Distrito Federal? É de Goiás, não é para quem fica. Ele pertence a Goiás, mas só que ele tem autonomia federal. Joia? É bem interessante essa historinha aí. Pessoal, eu coloquei aqui para vocês um mapinha de hierarquia urbana que eu vou falar para vocês agora, que é bem interessante. Ó. Nós temos aqui as principais cidades, então vamos lá. Na hierarquia urbana, nós temos três tipos de metrópoles. Três tipos de metrópoles. Grande metrópole nacional. No Brasil, nós temos apenas uma, aqui, ó, São Paulo. Metrópoles nacionais, que são essas maiores, aqui, ó, Rio de Janeiro, Brasília, tá vendo? Ó, Rio de Janeiro, Brasília. São Paulo já está num nível acima, então não precisa nem falar, né? E metrópoles. Nós temos Manaus, nós temos Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, tá? Essas são as nossas metrópoles somadas, nós temos um total de 12, tá? Vamos falar um pouquinho, então, desculpa, esqueci de falar aqui, ó, essas linhazinhas aqui são os raios de influência, por exemplo, Belém é verde, então todos os lugares onde tem essas linhazinhas verdes são os raios de influência dessas cidades sobre essas regiões. Vocês vão perceber que a de Manaus é longe porque as cidades são longe uma da outra. Não quer dizer que o raio de abrangência dela é maior, porque a maior parte dessa região aqui, né, que nós temos são florestas. Joia? Manaus realmente, por exemplo, tem tudo em cima de Boa Vista.
Boa Vista, pessoal, só para vocês terem uma noção, a minha amiga que trabalhava em Boa Vista, ela tinha que ir pelo menos uma vez por mês, passar ali alguns dias em Manaus, resolvendo coisas da Caixa Econômica Federal em Manaus. Então, ela saía de um estado e vinha para o outro. Joia? A Pamela, ela fazia essa parte jurídica de Boa Vista aqui em Manaus. E muitas vezes acabava ajudando também na parte de Manaus, porque tudo em Manaus é muito distante, para chegar é meio complicado, né? Enfim, mas funcionava direitinho. Olha só, pessoal, o raio de atuação que eu quero destacar com vocês aqui é de São Paulo. São Paulo, ele pega em vários lugares, não está aparecendo aqui, mas ele atravessa para outras regiões também, ó. Tem até um riscozinho aqui que você consegue ver o raio de atuação de São Paulo, né? Graças a São Paulo, o que ele atinge? São Paulo, inclusive, atinge o norte do Paraná aqui, né? E o norte do Paraná também é influenciado por Curitiba, por exemplo. Joia? Hierarquia urbana seria essa ordem de quem manda mais em cima de quem manda menos, vamos dizer de uma forma bem ogra. Eu vou explicar para vocês melhor agora. Ó. De acordo com o IBGE, para definir regiões de influência das cidades, foi identificado um grande número de cidades que exercem, em maior ou menor escala, a influência sobre as demais cidades. Então, tem cidades que vai ser uma escala muito grande, tipo São Paulo, vai dar uma influência regional muito forte, né? E nós temos também casos de cidades que vão influenciar de forma menor, Goiânia, Porto Alegre, né? Tem influência, mas só que uma influência menor, joia? Nas redes urbanas brasileiras que são integradas. De acordo com a abrangência e a intensidade da influência, então presta atenção, de acordo com a abrangência, que abrange, mas a intensidade e a sua influência das cidades exercem dentro dessas redes urbanas, elas são classificadas pelo IBGE em 5 níveis de hierarquia. Primeiro nível, metrópole. O Brasil possui 12 metrópoles. Exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e aí vai, tá? Capital regional, são 70 centros. João Pessoa, Natal, Londrina e assim sucessivamente. Não precisa ser capital de estado para ser uma capital regional, tá? Capital administrativa é uma coisa, capital regional é outra. Joia? Dentro das capitais regionais, por exemplo, nós temos tipo A, B e C, né? Londrina, por exemplo, é um tipo B. Natal e João Pessoa é tipo A em escala maior. Então, João Pessoa e Natal tem mais influência, por exemplo, que Londrina, certo? E aí nós temos também, ó, centro subregional. São 169 centros. Exemplos, eu procurei colocar para vocês cidades assim, tanto quanto mais conhecidas, né? Foz do Iguaçu no Paraná, Itajaí em Santa Catarina, São Carlos em São Paulo, onde tem a UFSCar, etc e tal. Também são divididos em tipo A e B. Joia? Beleza? Então você tem as que têm mais influência e as que têm menos influência. Joia, Foz do Iguaçu e Itajaí, por exemplo, elas têm mais influência. Joinha? Tranquilo? Nossa senhora, vai tossir assim lá longe. Centro de zona, são 556 cidades. São aquelas cidades, então, que elas estão abaixo dos centros subregionais. Porto Seguro, na Bahia, Arapongas, no Paraná, Palmas, capital do Tocantins. Arapongas, por exemplo, é B, Palmas é B, Porto Seguro é A, tá? Por quê? São influências dentro das suas regiões. Arapongas tem Maringá num canto, Londrina no outro, que exerce uma influência muito grande como capitais regionais. Então, abafa um pouco Arapongas, Apucarana, beleza? Dá uma abaixada na bola dessas cidades, mas não quer dizer que elas não são importantes, elas são importantes. Mas só que os grandes relacionamentos são feitos nesses grandes centros, Maringá e Londrina, por exemplo. Então, olha que interessante. Metrópole manda na capital regional, que manda no centro sub-regional, que manda no centro de zona. Mas ainda tem um quinto elemento, o centro local, formado pelas demais 4.473 cidades do Brasil, como, por exemplo, Bragança, no Pará, que é onde tem o projeto Carajás lá próximo, Itapipoca, onde saem muitos humoristas do Brasil, na Itapipoca, no Ceará, Faxinal, aí no Paraná, são cidades que são encontradas como centros locais.
Tá, qual que é a influência de um centro local? Eu tenho a cidade e a população rural, basicamente, mais próxima se alimenta desse centro. É basicamente isso. São cidades muito pequenas, de 8 mil habitantes para menos, na média, tá? São cidades, isso é média, tá? Pode ter 15, pode ter 20, 30 mil. Mas, assim, são aquelas cidades onde o pessoal do campo só sai do campo para resolver problema ali na cidadezinha mais próxima e volta para o campo. Não precisa ir para Londrina, não precisa ir para São Paulo, não precisa ir para outras cidades. Joinha? Vamos lá. Metrópoles brasileiras, pessoal. As metrópoles brasileiras estão no topo da hierarquia urbana, como eu mostrei para vocês anteriormente. O IBGE reconhece a existência de 12. Então, 10 mais 2, 12. Eu fiz 7, né? Burro pra caramba. Humanas. Então, vamos lá. 12 metrópoles. Olha isso aqui, pessoal. Interessantíssimo. São Paulo. Número de municípios, né? Um total, assim. Presta atenção, 1.028 municípios em São Paulo, pessoal. Olha isso. Isso é o total da hierarquia urbana que essa metrópole atinge. São Paulo atinge 1.028 municípios de maneira direta. Qual é a população? 51 milhões de habitantes. Um quarto da população brasileira, São Paulo atinge de forma direta. Pô, tem que consertar o negócio. Conserta aqui em Biporã? Não. Conserta em Londrina? Não. Conserta em Curitiba? É melhor você mandar para São Paulo. Porque em São Paulo, com certeza, vai consertar. Né? Tudo se resolve lá em São Paulo, principalmente para a gente. Nós estamos no raio de atuação de São Paulo, né? Olha a área aqui, pessoal, 2.279.000 quilômetros quadrados. Participação no PIB nacional, olha aqui, em percentual, povo, 40%, quase 41% do PIB nacional está relacionado a São Paulo, a hierarquia urbana de São Paulo. Por isso que São Paulo é a quarta, presta atenção, a quarta maior cidade do mundo, né? E também é uma cidade global, é uma cidade de influência, que nós já vimos a diferença de cidade global para metrópole, para mega cidade, né? É uma cidade global, ela tem influência no mundo inteiro, a Bolsa de Valores de São Paulo importa, então por isso está destacado São Paulo aí. Joia? Eu queria chamar a atenção para vocês, por exemplo, de Fortaleza, né, pessoal? Ó, se nós observarmos Fortaleza, ela está em segundo lugar em número de municípios que ela tem interferência. Olha só que interessante. Com uma população de 20 milhões e meio de habitantes. 20 milhões e 500 mil habitantes. Gente, é muita gente, tá? Ela só perde para do Rio de Janeiro, nessa questãozinha de população total. Joia? A área de influência, olha só que legal, pessoal, a área de influência dela não é grande como as acima aqui de Brasília, Manaus, Belém. Por quê? Nós estamos trabalhando na região de Fortaleza, onde tem muitos municípios próximos. O Nordeste ele é muito junto. Então, a área de influência de Fortaleza é de quase 800 mil quilômetros quadrados. E repara, participação no PIB, aí é que cai bastante. 4,5% do PIB nacional. É quase, vamos por aí, 10 vezes menos que o PIB de São Paulo, capital. Mas, lógico, a gente não tem nem como comparar com o PIB de São Paulo. Se você pega o Rio de Janeiro, que se acha rico, etc. e tal, e pensa que é rico mesmo, você compara com São Paulo, olha aqui, ó, a participação do PIB de um estado para o outro. Aí todo mundo pergunta, por que todo mundo dá mais atenção para São Paulo? Por isso aqui, ó. São Paulo detém somente, praticamente, né, a metade do PIB do Brasil. Vamos por aí, faltou 10% para metade. O Rio de Janeiro possui 14% para 15% do PIB do Brasil, que não é muita coisa. Joia? É muita coisa se comparado com o restante das regiões metropolitanas, mas não se comparado com São Paulo. Vamos lá. Metropolização brasileira. Atenção nisso aí, ó. Seguindo a tendência mundial de urbanização, nos últimos 50 anos, o Brasil passou por um processo de metropolização intenso e recente. Olha isso, ó. Esse processo se caracterizou pela junção dos sítios urbanos de 2 ou mais municípios. Como já vimos, já estudamos, a conurbação. Trata-se da união espacial entre as cidades. Então, vamos lá. A conurbação, ela pode modificar a paisagem urbana, pois há uma relativa continuidade entre os municípios vizinhos,
Então, você não sabe, você tem dificuldade de perceber os limites territoriais entre os municípios. Como eu citei minha chegada a Londrina, que eu não sabia, eu estava em Cambé pensando que ainda estava em Londrina, tentando ir para a UEL, para a Universidade Estadual de Londrina. Eu estava indo para o lado oposto, porque para mim era tudo a mesma cidade, eu não tinha noção na época. Vamos lá? Presta atenção, para disciplinar, organizar a vida social e econômica das grandes aglomerações urbanas, o governo federal criou, em 1973, as regiões metropolitanas, tornando possível o planejamento de serviços como transporte, saneamento básico, habitação e abastecimento. Basicamente, essas são as características de uma metrópole, mas só que em regiões metropolitanas. Opa, peraí, desculpa aí. Então, isso é só para vocês entenderem como funciona a região metropolitana. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Metropolização brasileira. Metropolização, guardem bem esse nome que é importante para fechar nossa aula, né? Atualmente existem 47 regiões metropolitanas, a de Londrina é uma, chama Região Metropolitana de Londrina, né? Região Metropolitana de Londrina, RML, Região Metropolitana de Londrina. Temos a de Maringá, Região Metropolitana de Maringá, RMM, joia? E assim sucessivamente. Olha só as 8 principais regiões metropolitanas do Brasil em 2010, com o número de população. Nós temos, em primeiro lugar, São Paulo, com 19, quase 20 milhões de habitantes. Hoje já está no número de 21 milhões e meio de habitantes, tá, pessoal? Nós temos Rio de Janeiro com 11 milhões, hoje está com 12 milhões e uns quebradinhos. Aí depois o terceiro lugar, olha como cai. Já cai das dezenas, cai para a unidade, né? 4 milhões e 800, hoje está com 5 milhões. E aí vem Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Salvador. Em oitavo lugar, Curitiba. Joinha? Tranquilo? A região metropolitana de Curitiba. É isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela aula. Podem fazer as perguntas que eu vou abrir para vocês agora. Valeu, povo. E aí, perguntinhas, perguntinhas? Rapaziada, que bagunça organizada. Gostei demais. Show de bola. Boa aula. Introdução da aula. Bom dia. Sempre muito legal. Uma disputa saudável entre as salas. Gosto muito de vocês. Estão no coração. Obrigado por tudo que vocês estão fazendo, os acessos aos vídeos. Não esqueçam de fazer a inscrição aqui em cima, aproveitar desses vídeos aqui embaixo, que a gente deixa aí para vocês aproveitarem, tá certo? Estamos aqui, ative o sininho, né? Faça a inscrição, dê o seu like, compartilhe com os amigos, estamos aqui para ajudar. Beleza, moçada? Grande abraço, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.